Olá! Hoje o Conversa de Peso mais do que especial. Estamos aqui com um campeão da Copa Libertadores da América. Ele é responsável, ético e tem o futebol como combustível que o move. Natural de Santa Maria, o filho do seu Valdomiro e da dona Maria Maura jogou em vários clubes. Foi campeão da Taça Libertadores da América e vice-mundial pelo Cruzeiro de Minas Gerais. Treinador profissional e há 26 anos, o marido da Rosane e pai do Daniel fundou sua própria escolinha de futebol, que hoje atende jovens de 10 a 15 anos. Hoje teremos uma conversa de peso com Eurivaldo Teixeira. Mas se eu disser isso, né, Valdo? Ninguém vai conhecer, né? É o Valdo, né? Sem dúvida, pelo meu nome, poucos é que me conhecem. O nome que marcou muito é o Valdo. Mas eu tenho a alegria muito grande de poder estar participando do teu programa. Isso aí, para nós que vivemos do esporte, esse convite é muito importante, que a gente possa passar aquele trabalho que a gente está fazendo. É um grande prazer te receber para uma conversa de peso. Tu estava me dizendo que até no teu convite de casamento foi escrito lá, Valdo. Sem dúvida. Quando eu estava jogando no Cruzeiro de Belo Horizonte, é aí que nós, juntamente com a Rosane, que morava em Santa Maria, nós marcamos o casamento. Ela foi fazer os convites e colocou Valdo. Depois de os convites todos prontos, que nós fomos se dar conta que o nome não era o do Valdo, do Eurivaldo, e sim do Valdo. Um amor antigo esse, quase 40 anos de casado. Sem dúvida. Acho que nós temos há muitos anos isso. Sou uma pessoa muito feliz pela pessoa que eu tenho ao meu lado e que todo o meu sucesso, tudo que eu passei na vida, agradeço muito a compreensão e o trabalho que nós fizemos juntos. Tu nasceu lá em Santa Maria, né? Mas logo foi morar em Uruguaiana. Teu pai era ferroviário, isso? Sim, eu sou natural de Santa Maria. Meu pai era ferroviário. Quando eu tinha 8 meses, aí foi transferido para Uruguaiana, onde passei um período lá e depois retornando a Santa Maria novamente, onde iniciei a minha carreira futebolística. Onde é que tu jogou? Quais eram os campinhos de pelada que tu frequentava mais? Já ainda em Uruguaiana ou já... Sim, o próprio campo que era próximo, além do meu pai ser ferroviário, naturalmente que a gente morava perto da estação ferroviária. E tinha um campinho onde carregava os animais até nos trens. E no momento que não estavam acontecendo isso, nós estávamos praticando o nosso futebol. Esse é um dos segredos que naquela época a gente tinha uma explosão de tanto bom futebol, Valdo? A quantidade de campinhos Brasil afora? Sem dúvida. Hoje, infelizmente, as escolinhas é que estão praticando e nem todos têm a oportunidade. O que nos dá essa tranquilidade de estar até na rua, nos campinhos. Não existia essa insegurança que existe hoje e os pais mesmo poderiam estar tranquilos porque seus filhos estavam praticando aquilo que tinha o dom, porque para jogar futebol tu tem que ter o dom, mas se tu praticar desde cedo, a tua qualidade vai ser muito mais rápida do que a dos outros, daqueles que não praticarem, que precisam fazer depois quando estão com uma idade bem mais avançada. Quem é que viu primeiro lá que esse moleque, o Valdo, é bom de bola? Olha, eu tive quando estava em Uruguaiana, já era mais como criança, né? Mas a gente sempre jogando. Mas já era um dos primeiros a ser escolhido para o time? Sim, sem dúvida. Eu tive essa felicidade, né? Da gente jogar. Tinha o time onde até o meu pai, que era o dono do time, a gente jogava juntamente com o meu irmão. Depois vindo para Santa Maria, aí comecei a praticar o futebol de salão, aquelas competições na nossa faixa etária. E fui observado, já fui convidado para jogar nos clubes da cidade. Você falou que eram 3 clubes na cidade. Em Santa Maria nós tínhamos... A gente sempre lembra do Inter, né? O Guarani Atlântico, o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria. Mas meu primeiro clube foi o Guarani Atlântico. Eu fui levado pelo treinador que me observou na época. Depois estive no Rio Grandense, mas me fixei mesmo no Inter de Santa Maria, onde me propus... Passou pelos 3? Passei pelos 3 da cidade. Isso que é unanimidade, então, hein? E aí eu fico feliz em poder ter participado pelos 3. E aí, o Cruzeiro de Minas Gerais.
Eu tive a oportunidade de ir para o Cruzeiro, mas a maneira que aconteceu foi até um jogo em Caxias. Foi o primeiro jogo na neve no Brasil. Tu estava naquele jogo. Estava naquele jogo. O Procópio, que era o diretor do Cruzeiro, veio para observar eu, o Donga e o Tadeu Menezes. E eu não acreditava que poderia ir para o Cruzeiro. E eu tinha, na época daquele jogo, o Caxias estava interessado em me levar. E eu disse para os meus companheiros, isso não vai acontecer nada, isso é só papo. E como o dia estava muito frio, porque esse jogo na neve, nós tivemos que ficar em Caxias, e ficamos em Anarrec, dormimos lá. E no outro dia nós passamos pelo hotel onde estava o Procópio, e para minha surpresa ele me chamou e disse que ia me levar para o Cruzeiro, mas mesmo assim eu não estava acreditando. Isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira eu recebi a notícia do diretor de futebol que era para me embarcar para Minas Gerais. Então, aqueles companheiros do Cruzeiro, onde eu via só na revista do Esporte, que era da época, depois na terça-feira eu estava enfrentando eles na Toca da Raposa, chegando para o café da manhã, vendo Piazza, Nelinho, Raul. Então, pode imaginar o que é um jogador do interior. Jogadores da seleção, né? Todos. E aí, tu tá convivendo com eles, onde tu tinha eles como uma referência da qualidade deles. Tu chegou a fazer parte do time que foi vice-campeão brasileiro em 76. Sim, e no dia que o Cruzeiro jogou aqui com o Inter, foi o dia que o Cruzeiro comprou meu passe. Eu estava emprestado nesse período, fiquei 5 meses emprestado lá. E aquele dia eu vim, o seu Zezé me mandou eu acompanhar a delegação. Se o Roberto Batata não passasse na revisão médica, eu iria ficar no banco. Aí, como o Roberto foi aprovado, aí eu fui liberado e o seu Zezé disse para mim, me deu uma notícia muito agradável, por sinal, dizendo que ele já tinha mandado o Cruzeiro comprar o meu passe. Aí eu fui para Santa Maria, onde assisti o jogo pela televisão, e os meus companheiros mandando mensagens para mim, falando na rádio, nas rádios de Porto Alegre, estavam muito felizes porque o Cruzeiro tinha comprado meu passe. Mas quem estava mais feliz era eu, né? Naquela época, eu imagino, não se ganhava tanto dinheiro quanto um bom jogador de futebol. Um jogador de futebol com a tua grife ganharia hoje, é isso? Mas, sem dúvida. Nós, naquela época, a gente não tinha essas condições que hoje se oferece para o jogador, não só em termos salariais, como em termos de condições de trabalho. Isso também a gente sofria muito na época. A ponto que hoje uma conquista de uma Libertadores, tu tem um prêmio aí que não baixa de R$500 mil para cada jogador. Nós recebemos na época $3.500, aonde o prêmio foi pago numa excursão, conforme a cota que o Cruzeiro recebia, ele pagava 2, 3 jogadores para cumprir aquilo que tinha prometido na época da conquista. O Cruzeiro que foi campeão em cima do River naquele ano, né? River era uma seleção, base da seleção argentina, que foi campeã 2 anos depois. Sim, campeão mundial 2 anos depois, com Passarella e companhia. Sem dúvida. Nós jogamos o primeiro jogo em Belo Horizonte e vencemos por 4-1 e eu tive a felicidade de fazer o último gol. E eu achei que com aquele jogo nós já seríamos os campeões, pelo que se apresentou em Belo Horizonte, lá no Mineirão. E fomos na outra quarta-feira jogar no Monumental de Nunes, lá do River. E, para minha surpresa, perdemos de 2-0 e naquela época era muito mais difícil que é hoje. Tivemos muitos atritos com os jogadores argentinos. E fomos na sexta-feira para o Chile, que naquela época eram 3 jogos. Fomos decidir o terceiro jogo no Chile. Com um placar muito pertinho ali. Na verdade, não tinha saldo qualificado. Não tinha nada. Um ganhou o outro ganhou o outro. Foi bastante sofrido o nosso jogo, porque ele aparentava que as coisas lá no Chile seriam tranquilas, porque nós iniciou o jogo com 20 minutos, 30 minutos, nós estávamos ganhando de 2-0. E também não levou muito tempo, o River empatou por 2-2. E no final do jogo, aos 41, 42 do segundo tempo, uma falta na entrada da área, e o nosso melhor batedor era o Nelinho, que seria, no caso, até meio gol naquela situação.
E o Joãozinho, para surpresa de todos, quando eles estão armando a barreira, o Joãozinho vem e chuta por cima da barreira e faz o gol. E aí foi aquela felicidade total. E quando nós chegamos no vestiário, o seu Zezé Moreira, que era o nosso treinador, que era uma pessoa muito competente e muito disciplinadora, o Joãozinho perguntou para ele: o que o senhor achou, seu Zezé? O senhor gostou do que eu fiz? Ele disse: eu gostei, mas se tu erra eu te mato, porque ali não era tu, era o Nelinho. Coisas de bastidor que a gente só fica sabendo conversando aí com o Valdo. No final daquele ano, logo depois, vocês foram enfrentar a base da seleção alemã. Tu jogou contra Franz Beckenbauer e companhia. Sim, e aí também nós fomos... Bayern, né? O Bayern de Munique. Tinha não só o Beckenbauer, o Sepp Maier, o goleiro... Tinha o Miller, Rummenigge, o Overath. Então, era a seleção alemã... Campeã em 74. 74. Né? E nós fomos jogar lá e o único que conhecia a neve era eu, porque eu era o jogador aqui do Sul e tinha passado pela situação. E chegamos Naquela época não era uma final... Não, era só 2 jogos. Mundial, né? Era lá e aqui. Isso. E lá. Né? E nós fomos jogar, chegamos no domingo em Munique... uma temperatura baixíssima, fomos treinar no campo do Bayern, e no dia do jogo o campo estava coberto de neve. E os jogadores do Cruzeiro, nenhum estava acostumado com isso. Nós saímos de Belo Horizonte com 35 graus e chegamos lá 6 abaixo de zero. Então esse, já além da qualidade do Bayern e o problema que nós enfrentamos da temperatura, foi mais um problema para o Cruzeiro. E perdemos por 2-0. Aí viemos para Belo Horizonte e chegando aqui, eles, por uma disciplina tática muito grande, eles simplesmente nos ganharam nessa situação. E aí empatamos 0-0 e não pudemos reverter o resultado, porque esses jogadores de lá são muito disciplinados taticamente, então tudo que é programado pelo treinador é cumprido por eles. Uma disciplina técnica e tática invejável para os nossos padrões brasileiros, né? A gente tem muito problema em ser disciplinado, me parece, né, Val? Sem dúvida. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. O jogador brasileiro, me parece, tem muito talento, me parece, não sou eu quem falo isso, mas muito pouca disciplina. Sem dúvida. E hoje as coisas se tornaram muito mais difíceis, né? Porque esses altos salários dos jogadores, se o treinador não tiver no mesmo nível deles, que possa pedir ou exigir desses jogadores, eles não trabalham. Eu tive uma participação em 2004 com o Play no Grêmio, que eu fui de auxiliar do Play. Lá a gente sentia como é que é a dificuldade que tu tem para esses jogadores trabalhar, porque o futebol ele não é feito só no momento que o treinador dá o trabalho para o coletivo, mas tu vai adquirindo a tua qualidade, vai melhorando cada vez mais quando tu trabalha individualmente, após o treinamento, fazer algum trabalho específico daquelas necessidades que tu tem. E isso, infelizmente, os jogadores hoje não fazem. E eu tive um exemplo, e eu passei lá, e um jogador que demonstrou tudo isso para mim, e por isso que ele venceu, foi o Cláudio Pitbull. Nós trabalhamos todos os dias após os treinamentos, e depois ele foi vendido para fora do país aí com um valor altíssimo. E era um jogador que tinha uma certa limitação, mas aplicado nos fundamentos. Total. E aí, no ano seguinte, o Cruzeiro quase repete o feito do ano anterior, foi vice-campeão da América. Vocês jogaram contra o Boca Juniors, né? Nós jogamos o primeiro jogo na Bombonera, lá no Caldeirão do Bombonera. Caldeirão, perdemos 1-0 e fomos para Belo Horizonte, ganhamos de 1-0. Aí fomos para o terceiro jogo, que foi no Uruguai, tudo 0-0 no tempo, na prorrogação. E no último pênalti, o Gatti, que era o goleiro do Boca, se adiantou assim, coisa que qualquer outra situação, um pênalti normal, o juiz mandaria voltar. Mas só que era o último pênalti, o Vanderlei chutou, o Gatti adiantou, defendeu, o pessoal invadiu todo o campo. Terminou o jogo. Não teve como voltar atrás e aí perdemos a Libertadores. E aí o Valdo vem terminar a carreira, passa depois por outros clubes, Náutico, enfim, vem terminar a carreira no Novo Hamburgo, no Esporte Clube Novo Hamburgo, e acaba gostando dessa cidade. Nós vamos contar essa história logo depois do nosso intervalo.
hoje com o campeão Valdo.